Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos bem. Eu melhorei, vocês sabem que eu fiquei febril foi na quarta-feira, né? E aí não estive aqui com vocês, mas estou de volta então hoje pra gente continuar a série de lives que a gente tem sobre vários assuntos interessantes. E hoje a gente vai falar principalmente sobre a questão quando eu não consigo receber as mudanças, quando eu não consigo mudar, quando eu não aceito as mudanças, né? Quando mudar é muito difícil. E talvez você vai entender um pouquinho por que é tão difícil mudar. Mas antes de começar essa live, para quem for me ver aqui pelo YouTube, eu peço que te inscreva no canal, ativa o sininho e coloque em todas. Assim, todas as vezes que a gente entrar com um vídeo novo, você pode, então, receber as notificações para poder, então, tá vendo os vídeos novos que entram toda semana aí no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje vamos falar, então, sobre a dificuldade de mudança na nossa vida. Quem nunca teve dificuldade de fazer alguma mudança na sua vida, né? Principalmente quando a gente passa por situações assim que são desafiadoras para nós, que não é fácil para nós, né? Então, a gente tem que entender que a gente é 95% inconsciente e tudo tá muito escondidinho às vezes. Então, tu não entende muitas vezes porque que tu tem tanta dificuldade numa mudança, mas talvez mudar te cause uma dor inconsciente de alguma coisa que tu vivenciou lá no passado, que tá escondidinho lá no teu inconsciente e que por isso tu não consegue fazer esse movimento de mudança, de fazer um processo de mudança, de evolução, né? E se tu não consegue fazer esse processo de mudança, de evolução, você não vai modificar as coisas. Então, para que a gente haja uma modificação, para que eu consiga fazer alguma coisa diferente na minha vida, eu tenho que entender o que aconteceu lá no passado, que crenças que eu tenho, o que está guardadinho lá no inconsciente, o que eu escondo de mim mesmo, que cada vez que eu quero fazer um processo de mudança, seja na minha vida afetiva, seja na minha vida profissional, seja qualquer área da tua vida e tu não consegue, ou de pensamentos e sentimentos mesmos, ou mudar um vício, por que eu não consigo? Então, às vezes a gente tem crenças tão escondidas ali dentro, coisas que a gente vivenciou tão fortes, que é como se tu quisesse fazer o movimento da mudança, mas tu não consegue. Então, trazer coisas novas na tua vida é quase impossível, porque os medos, eles te sufocam, eles te seguram e não deixam que tu faça o processo da mudança que tu tanto tem que fazer na tua vida. Então, esse processo da mudança só vai acontecer quando tu entender, eu quero mudar isso, mas o que aconteceu lá no passado que não tá me deixando ir para esse caminho, que não tá me deixando fazer um processo de mudança? O que eu ainda tô presa, né? Porque é como se tu tivesse presa lá no inconsciente. E aí, como é que tu vai fazer mudança? Como é que tu vai aceitar coisas novas na tua vida? Se inconsciente tu viu coisas muito ruins acontecendo e aí inconscientemente tu tem medos. Tu tem situações de sentimentos que tu tem lá muito fortes de passado e aí tu não consegue fazer esse processo, né? Essa grande mudança que tem que fazer. Então, para fazer qualquer mudança na nossa vida, a gente tem que entender que a gente tem que olhar para o nosso inconsciente sim, que a gente tem que expandir consciência sim, para ir lá mexendo naquelas gavetinhas que estão escondidas. Tem coisa escondida ali. E se tem coisa escondida ali, a gente não consegue fazer uma mudança. E mesmo que a gente queira fazer, a gente resiste. Porque conscientemente eu quero estudar de novo. Conscientemente eu quero ter um novo relacionamento. Conscientemente eu quero escrever meu livro. Conscientemente eu quero fazer uma viagem para fora do país. Mas inconscientemente tem nas caixinhas guardado lembranças e coisas que fazem você ficar com medo, que fazem você achar que não vai dar certo, te auto-sabotar, se sentir menos. E aí, quando tu sente tudo isso, tu não consegue fazer o processo de ir e de chegar em algum lugar. Então, tem que mexer de alguma forma, tem que expandir consciência, tem que ir para o inconsciente e tem que compreender aonde que tu tá pegado ainda, o que tá te segurando, né? E por que mudar é tão difícil? Porque mudar vai doer, mudar vai fazer com que você vivencie coisas novas, experiências novas e às vezes o novo não é muito confortável.
É mais fácil ficar na tua vidinha do acordar, dormir, fazer sempre a mesma coisa, do que você te colocar em processos de fazer coisas diferentes, né? De passar por vivências e coisas que vão te desafiar, né? E aí o desafio, às vezes, a gente não tá pronto para ele. Então, quando eu não tô pronto para ele, eu tenho que ir mais a fundo. Mas por que eu não tô pronto? Se eu quero e eu não consigo fazer um processo de mudança. Eu quero dirigir, mas não consigo dirigir. Eu quero começar a estudar uma nova língua, mas eu não consigo. Eu quero começar uma nova faculdade, um novo trabalho, abrir um negócio e eu não estou conseguindo. Eu quero um novo relacionamento, mas parece que eu só atraio coisas ao contrário. Então, tem muitos aspectos que tem que ser olhado. As nossas crenças, o que aconteceu no passado, aonde que eu estou me sabotando, o quanto eu me amo, né? E uma das coisas que eu falo dentro da sala de atendimento para as pessoas, eu sempre pergunto de 1 a 10, quanto tu te ama? E aí quem está assistindo agora, por favor, de 1 a 10, te pergunta para você mesmo, não precisa me responder aqui, só se quiser, quanto tu te ama? Porque esse é um divisor de águas, quando eu coloco uma nota pro meu amor próprio, eu começo a perceber se eu realmente me amo, ou se eu amo mais o outro, eu faço mais pelo outro, né, do que por mim mesmo. E muitas vezes a gente não se ama, a gente não se respeita, a gente não se olha, a gente não se valoriza, e a gente é um ser especial, e às vezes o outro te enxerga, mas você não te enxerga quem tu realmente é. Então, às vezes também perguntar para o outro o que ele está vendo na gente que a gente não enxerga é importante para que a gente se valorize, para que a gente perceba quem a gente é, e quem a gente realmente é. Porque às vezes o meu olhar comigo mesmo, ele não é bonito. Eu não me olho quem eu sou. Eu lembro de uma época que teve uma propaganda, um sabonete, não sei se vocês lembram, eu não vou falar a marca, mas que eles desenhavam as mulheres conforme elas falavam, elas se descreviam. E depois uma amiga lá ia lá e descrevia essa mulher, essa pessoa, né? E aí a descrição da amiga era realmente como ela era e até melhor. E a descrição dela própria, de como ela era, não era a real imagem que era dela. Então, às vezes a gente não tem a nossa real imagem de quem nós somos, de como a gente se vê, se realmente é real aquilo. Mas o outro, às vezes, está enxergando quem a gente realmente é. E aí, fazer esse processo de mudança, a gente precisa primeiro se enxergar quem eu sou, o quanto eu me amo, aonde eu quero chegar e aonde que eu tô preso que eu não consigo fazer esse movimento de mudança. Porque fazer um movimento de mudança, como eu falei para vocês, é sair do básico, sair da coisa simples, sair do comodismo, né? E talvez você tenha que fazer novos movimentos. Tem gente que a vida inteira quer enriquecer, mas não joga ou não começa um novo trabalho, né? Eu quero viajar, mas eu nunca comprei uma passagem para ir viajar, eu não programei as coisas. Eu quero tirar férias todo ano, mas eu não programo minhas férias, e aí acontece qualquer coisa. Eu quero um novo relacionamento, mas eu não penso que relacionamento que é, eu só saio procurando. E aí as coisas vão acontecendo de uma forma que não dá certo, que as coisas não fluem, que as coisas não andam, que as coisas não acontecem na tua vida. Então, é muito importante esse olhar para a gente mesmo. Aonde eu estou resistindo na minha mudança, né? É no medo, é na raiva, é na tristeza, é no comodismo que eu tenho todo dia, é porque eu não me valorizo e não me olho quem realmente eu sou, porque tem alguma coisa que você tá preso aí, tem alguma coisa que tá te prendendo e não tá deixando você fazer esse processo de mudança. Que mudar é difícil? É mais fácil ficar como tá? Com certeza. Mas o processo de mudança sempre vai te trazer coisas novas, vai te trazer uma nova vida, alegria, amor, sei lá, prosperidade, o que tu sonha aí no teu coração. Então vale a pena fazer esse processo de mudança, vale a pena se olhar. Nem sempre a gente vai se olhar e vai ver coisas boas, a gente talvez vai ter que enxergar o lado escuro da gente, o lado que não é muito bom, o lado do que eu tô errando, o lado do que eu não tô fazendo. Porque é muito fácil colocar a culpa nos outros porque a nossa vida não tá mudando. Mas colocar a responsabilidade em mim mesmo para que as coisas mudem, isso é diferente. Então, coloque a responsabilidade em ti. Coloque o olhar para ti, para poder fazer esse processo de mudar alguma coisa, de chegar em algum lugar.
aonde que tu quer chegar, o que que tu quer da tua vida, e coloque a responsabilidade em ti e vai à luta pelas coisas que tu quer. E olha assim, através do inconsciente, através de uma regressão, através de um trabalho terapêutico, aonde que tá os teus erros, aonde que tu tá patinando, onde é que tá acontecendo sempre a mesma coisa, por que que acontece isso, né? Porque aí quando tu tem as respostas, tu sabe para onde tem que ir. É como, eu sempre falo, é como se acendesse uma luz na estrada da tua vida, e aí ela começa a se iluminar e tu sabe que direção tem que tomar. Agora, se você não sabe qual que é o processo de mudança que tu vai fazer, por que será que tu resiste às mudanças? Porque tu nem sabe o que tu precisa mudar. Às vezes não é que a gente resiste à mudança, é que a gente não sabe onde a gente está preso, que está segurando para que não aconteçam as mudanças. Então, é muito mais do que resistências às próprias mudanças. É resistência a alguma coisa que está te prendendo. Alguma coisa está te segurando, né? E a única pessoa que pode fazer esse movimento de mudança é você. Então, é você que vai ter que procurar o terapeuta, é você que vai ter que te olhar, é você que vai ter que olhar as qualidades, talvez escrever num papel que qualidades que eu tenho, que defeitos que eu tenho, o que eu ainda preciso melhorar, né? Aonde que eu quero chegar? Quais são meus sonhos? Quais são meus projetos de vida? Porque a maioria das pessoas vivem como num piloto automático, sem sonhos, sem projetos. E se você não tem sonhos e projetos, as coisas não acontecem na tua vida. As coisas não se transformam na tua vida. Então, tu quer que as coisas se transformem, tu quer que aconteçam coisas novas, tu quer novos projetos na tua vida, olha aonde que tu tá ligado, olha onde que tu tá sintonizado, olha o que tá acontecendo na tua vida. E olha onde que tu quer chegar e o que você vai ter que fazer para esse movimento. É só você que vai poder fazer. Um terapeuta vai poder chegar ali e te mostrar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Mas você tem que te olhar, você tem que perceber, você tem que entender e compreender quem você realmente é, aonde que você quer chegar e que processos que você vai ter que fazer. Vai ser dolorido mudar? Vai. Mas vai ser bom? Deve ser maravilhoso, né? Você poder ter coisas novas na tua vida. Eu, na minha vida, assim, se vocês olhar quem vocês eram lá no começo da vida de vocês para o que vocês são, vocês não se veem tendo mudanças, tendo modificado, às vezes a gente é chamado para fazer mudanças pelo amor, pelas coisas que a gente quer e por trabalhos que a gente vai se reformando, se olhando e modificando. E tem momentos que nós somos chamados para fazer mudanças pela dor, não porque a gente escolheu, pelas coisas que vão acontecendo, tipo uma separação, tive que me mudar de lugar, como agora as pessoas estão passando por uma guerra. Então, essas são mudanças que são nos impostas muitas vezes pela nossa vida, que talvez a gente atraiu pra gente, mas às vezes não, e essas são pela dor, e aí acontecem as mudanças. Como que eu vou reagir a ter que mudar minha vida? Isso vai fazer com que eu tenha uma qualidade de vida e seja feliz ou infeliz nessa vida. Então, numa única vida, se a gente olhar, a gente já teve vários processos de mudança. Só que alguns a gente resiste mais. Tem pessoas que elas evoluem mais rápido, que elas vão fazendo modificações e as coisas vão acontecendo na vida delas. E tem pessoas que têm resistência às modificações, a se olhar e a modificar a sua vida, a mudar o rumo da sua vida, né? Como tem gente que sonha a vida inteira, eu quero morar na praia, eu quero morar na praia, eu quero morar na praia, mas nunca vai. E por que isso? Porque é o medo do novo, do que eu não conheço. Na verdade, nós queremos sempre ter o domínio das coisas, o domínio de onde a gente está indo, do que a gente está fazendo, para que caminho a gente está indo, né? E quando a gente não tem o domínio, quando a gente vai fazer uma coisa nova, a gente não tem o domínio. E quando a gente não tem o domínio, vem o medo. Mas às vezes o medo é inconsciente. Não no medo só de estar fazendo uma mudança, mas o medo de mudanças que eu já fiz no passado e que deram certo ou que deram errado. Mas a vida é assim, a vida é um acordar e dormir e mudanças todo dia. A gente que acha que a vida tem que ser sempre a mesma coisa, porque isso é cômodo para nós. É cômodo quando eu não tenho que fazer um processo de mudança. É cômodo quando tá a mesma coisa, quando eu tenho domínio, quando eu sei para onde que eu vou, ou o que que eu vou fazer todos os dias. Eu pergunto para vocês uma coisa bem simples para vocês perceber a resistência que vocês têm com mudança na vida de vocês.
Quando vocês acordam de manhã, vocês têm um ritual. Acorda, levanta, vai escovar dente, vai no banheiro, depois se veste. Quando você vai vestir tua roupa, o que que tu coloca primeiro? A blusa, a calça? O que que tu coloca primeiro? Qual o ritual que tu tem? Então, às vezes a gente tem o ritual de vestir sempre a mesma roupa primeiro, a parte de cima, a parte de baixo. A gente tem um ritual de comida no café da manhã. A gente tem um ritual muitas vezes de caminho para o trabalho, sempre do mesmo. E a gente teria que fazer essas mudanças já nessas pequenas coisas da nossa vida, porque quando eu passo a fazer as pequenas mudanças, eu também consigo trazer as grandes mudanças na minha vida. Mas quando eu faço sempre a mesma coisa, não é legal para mim, nem para minha memória, nem para minha vida, nem para eu fazer processos de mudanças maiores depois. Então, o que que eu quero te propor aí do outro lado? Que você comece a perceber os teus rituais e o jeito que tu leva a tua vida, que se tu faz sempre a mesma coisa todo dia. E comece a implantar, trazer para a tua vida coisas novas. Porque se você conseguir fazer isso, fazer as grandes mudanças na tua vida, como fazer uma mudança de trabalho, uma mudança de relacionamento, uma mudança questão financeira, vai ser mais fácil. Quando eu começo pelas pequenas mudanças de hábito, maneira de ser, e também daquelas coisas ruins, como eu não consigo guardar dinheiro, ou eu não sou organizado, ou isso, ou aquilo que tá te incomodando, tu entende? E que faz muito tempo que tu diz, eu quero mudar, mas e por que eu não mudo? Porque eu, na verdade, não me programo para isso, porque eu não começo a ter uma disciplina. E nós precisamos ter uma disciplina conosco mesmo. A gente vira adulto e a gente não tem mais o papai e a mamãe para te cobrar. Então, ou você faz uma organização na tua vida, né? Primeiro mental, depois escrever e depois fazer esse processo de mudança, ou as coisas não mudam. Senão você vai ficar a vida inteira fazendo as coisas igual e rituais iguais na tua vida e que não vão te levar para lugar nenhum, porque provavelmente tu não tá feliz com alguns processos que acontecem na tua vida. Então, para fazer essas mudanças, eu preciso primeiro me olhar, preciso me enxergar onde eu estou errando, o que eu estou fazendo sempre igual e o que eu tenho que fazer de processo de mudança. Depois, com isso, eu tenho que fazer uma programação, tá? Em quanto tempo vou mudar? E não adianta você olhar para todo esse processo e dizer, ah, não, daqui um ano eu vou mudar. O momento de mudar é hoje, nas pequenas coisas, numa pequena coisa. Ah, mas eu quero guardar dinheiro, nunca consigo guardar. Então, começa a guardar pouquinho todo mês, toda semana e tu vai ver que tu vai conseguir. Eu não sou organizada, começa a organizar as pequenas coisas, uma gaveta, uma organização aí na tua cozinha, tu vai ver que tu vai conseguir. Ah, eu quero aprender a cozinhar, mas eu não sei. Então começa a cozinhar pequenas coisas que daqui a pouco você vai estar cozinhando. Eu quero fazer uma grande viagem na minha vida para fora do país, eu nunca fui. Então começa a programar ela, começa a ver, olhar as passagens, ver para onde que tu gostaria, sonhar com aquilo, olhar para aquilo, né? Que isso também é cocriação. E a gente começa então a fazer um processo de mudança, tá? Mas eu quero mudar a raiva que eu tenho dentro de mim, o medo que eu tenho de dirigir. Então vamos para a terapia, vamos dar uma olhadinha nisso e vamos começar a fazer um processo de mudança. Tudo é um processo. O primeiro processo de qualquer mudança que a gente tenha que fazer na nossa vida é olhar aonde que eu tô preso, aonde que tá me segurando para eu não ir nesse movimento de mudança. E olhar aonde eu quero chegar. Quando eu olhei qual que é o meu problema e aonde eu quero chegar, o processo de mudança ele fica mais fácil, ele fica mais claro. Às vezes a gente não tem clareza do nosso processo, às vezes a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar ou de onde a gente deve ir. Então eu te pergunto, aonde tu quer chegar? Onde que tu quer ir com a tua vida? O que que tu quer fazer de mudança na tua vida para que as coisas mudem? Se não fizer nada, deixar assim, não adianta sonhar com a mudança. É um processo, você tem que olhar para esse processo e tu tem que começar por algum lugar. E é mais fácil começar com as pequenas coisas, como eu sugeri para vocês começar a vestir a roupa diferente, a fazer algumas coisas diferentes na tua vida, para que você vá entendendo, para que a caixinha vá entendendo que tu pode fazer processos maiores ainda de mudança. Senão a tua vida vai ser sempre o quê? Uma rotina. Tua vida vai ser sempre algo igual. E talvez vire algo sem graça,
A vida só tem graça se você fazer processos de mudança, você se olhar e você começar por algum lugar. E a única pessoa que vai te tirar do lugar que tu tá e fazer esse processo é você mesmo. Ninguém vai chegar e dizer, fulano, tem que mudar, não tá legal a tua vida, né? Ninguém vai trazer isso pra gente, ninguém traz. Os processos que eu fiz de mudança foram muito com um exercício que eu fazia que se chamava simulação do plano astral, que eu faço no consultório ainda hoje com os meus pacientes. E que é um pós-morte, que é tu te imaginar morrendo hoje e que se tu chegasse lá no plano espiritual e tu olhasse a tua vida, o que você gostaria de ter feito que você não ia fazer mais? Porque você desencarnou? E se você desencarnasse então hoje, o que você queria ter feito? O que eram teus sonhos, teus projetos? Que não daria tempo de tu fazer se tu fosse embora hoje. Se acontecesse alguma coisa nesse momento e tu desencarnasse, morresse. E aí eu comecei a me dar conta, pra mim, Juliana, eu comecei a me dar conta de algumas coisas. Eu queria estudar mediunidade num centro espírita, eu queria escrever um livro, eu queria fazer uma faculdade, porque eu não tinha feito faculdade com 30 anos, quase 30 anos. E aí esses processos me ajudaram, enquanto eu fazia com meus pacientes, eu também pensava, o que eu quero fazer de mudança, né? Se eu morresse hoje, o que eu não teria feito? Então, eu consegui me formar em pedagogia, eu tenho meu livro editado hoje, eu trabalhei num centro espírita, hoje eu tenho a noção do que é a minha mediunidade, o que acontece comigo, o que acontece com a minha mediunidade, e tudo isso eu consegui fazer. E tu tem novos sonhos? Tenho, sonhos grandes e sonhos do coração. Mas se você não olha para eles e tu não sabe onde tu quer chegar e o que tu quer com esses sonhos, a vida vai te levando, sabe? Tipo música do Zeca Pagodinho, Vida Leva Eu, Deixa a vida me levar, né? É assim, a vida vai levando a gente. E então o processo de mudança, na verdade, é uma disciplina, é algo que a gente tem que fazer o dia a dia e é algo que a gente tem que olhar onde a gente está preso através das terapias. Quando tu começa a fazer esse processo, tu tem um projeto de vida, um projeto de sonhos que tu tem, aí fica mais fácil as mudanças, aí a resistência fica menor. E começar pelas pequenas mudanças do dia a dia vai conseguir fazer com que você chegue nas grandes mudanças do dia a dia. Então a primeira coisa é uma tomada de decisão. Às vezes a gente não consegue tomar uma decisão na nossa vida de dizer, é isso que eu quero. E quando tu toma a decisão, é isso que eu quero, tu vai à luta, vai lá e faz. E quando tu vê, nem é tão difícil assim. Então, o que tu quer da tua vida? Pergunta aí pra você. Quais os teus sonhos, teus projetos, as coisas que tu quer realmente da tua vida? Onde é que tu quer chegar? Tu tá satisfeito com a tua vida como tá hoje? Tá uma droga? Tá bom? Fala aí pra mim, se você quiser escrever como é que tá a tua vida hoje. E aí fazer esse processo do olhar pra si mesmo, né? E, gente, às vezes a gente se olha e não gosta muito do que vê. É que nem quando a gente acorda de manhã e se olha no espelho. Jesus, misericórdia, enquanto eu não passar lá um negócio, um corretivo, uma coisa, lavar o rosto, né? Passar um creme e desamassar, dormir, a gente às vezes não se acha legal. Então o cabelo não tá legal, né? E tem que dar uma ajeitada. E assim é o processo da vida. Então quando tu for te olhar, quando tu for olhar as coisas que tu tem que mudar, talvez tu não goste do que tu vai ver. Mas se você não se enxergar, se você não se olhar quem realmente você é, como é que você vai ter uma nova pessoa dentro de ti? Como é que você vai fazer novas coisas? Como é que tu vai transformar? Como é que tu vai ter coisas novas na tua vida? Impossível. Então você vai ter que te olhar. Você vai ter que te olhar o que você é realmente e para chegar lá. Olha o que a Maria Inês, é isso? Marinês falou, eu preciso me organizar. Então começa pela pequena organização, tu entende? Assim, ó, uma das coisas que nos ajuda a nos organizar é escrever num papel. Não é só lá no começo do ano que você vai colocar lá teus projetos, teus pensamentos, teus sonhos, tuas metas, né? É colocar num papel. Eu organizo meu dia, quando ela funciona bem meu dia, é o dia que eu sentei e coloquei num papel lá todas as coisas que eu tenho que fazer. Eu vou dizer, ó, de 10, 20 coisas que eu coloco lá para fazer, eu vou conseguir, vamos dizer que se tem 10 coisas lá, eu consigo fazer 8, 7. E uma ou duas vão passar para o outro dia. Por quê? Porque às vezes eu não consigo fazer tudo o que eu quero fazer.
Eu não consigo me organizar em tudo que eu preciso me organizar. Mas não tem problema, não te cobra. O problema é te cobrar e dizer, olha aí, eu não consegui fazer tudo. Não, passa para outro dia e no outro dia vai fazer uma nova lista, porque vai ter novas coisas para você cumprir e você vai conseguir te organizar. Se é uma organização de papelada, ou de vida, ou organização da tua casa, começa a colocar no papel o que você precisa organizar também. Eu lembro quando eu era só dona de casa e massoterapeuta, tá? E eu tinha 2 filhas pequenas e morava numa casa bem grande. E eu escrevia o que eu ia fazer, que eu ia escolher o feijão, que eu ia cozinhar o feijão, que eu ia passar roupa, que eu ia atender um cliente, que eu era massoterapeuta, né? Que eu ia organizar tal coisa. E o dia que eu fazia isso, meu dia rendia. O dia que eu não fazia, o dia passava e eu não fazia nada, porque eu não tinha alguém que me cobrava o que eu tinha que fazer. Então, eu tinha que ter alguma coisa. E, gente, quando eu escrevo isso no papel, às vezes eu nem vou olhar no papel, vou olhar depois. E eu consigo fazer tudinho. Então, a gente tem que ter um processo também de organização, primeiro no papel, para depois fazer um movimento de mudança e fazer as pequenas coisas. E começa pelas pequenas coisas, te organiza. Hoje eu vou organizar uma gaveta, amanhã eu vou organizar a minha cozinha, sabe? Pequenas coisas. E quando vê, tu fez uma mudança enorme, que tu achava que era impossível, mas que não é. Só você precisa fazer um movimento, o primeiro movimento. E quando tu faz o primeiro movimento, vem tudo junto. Então, quando eu comecei a estudar pedagogia, eu tinha muito medo de começar uma faculdade, não ser capaz. E quando eu vi, eu estava me formando. E eu vou contar uma história para vocês, que talvez vocês vão dar risada, ou talvez alguém até se vê na história, mas quando eu me formei, o dia da minha formatura, eu liguei para a universidade e pedi se eu estava me formando mesmo, porque nem eu acreditava que tinham passado lá 4 anos e eu estava me formando. E estava me formando. E aconteceram um monte de coisas no final da minha trajetória, lá uma separação, né, a última minha separação aí. E foi bem difícil fazer as provas e tudo, então eu nem acreditava que eu estava me formando. Então, o processo de mudança, ele começa com uma tomada de decisão. Depois, com pequenas coisas que tu vai fazendo. Pequenas coisas que tu vai fazendo para que a coisa aconteça, que a coisa evolua. E depois, lá na frente. Mas, Juliana, mas tem uma coisa que me prende muito. Então, vai pra terapia. Porque tu tem que olhar no inconsciente o que tá escondido lá. Que se tem alguma coisa que não deixa tu fazer um movimento maior, aí sim, aí tem que olhar, aí tem que mexer, aí tem que trabalhar, aí tem que curar. Senão você fica preso, né? E as coisas não vão acontecendo. Gente, eu tenho 50 anos hoje, mas quando eu olho para minha vida, parece que eu vivi 70, 80, 100 anos. De tantas coisas que eu vivi. E a vida me empurrou muito, sabe? Muitas das coisas que eu vivenciei... cheio de café aqui. Não foi tomada decisão. A vida me empurrou, foram acontecendo coisas, foi acontecendo separação, foi acontecendo mudança de lugar, sabe? A vida foi me empurrando, fui conhecendo pessoas e a vida foi me empurrando. E tu não precisa fazer esse processo da vida te empurrar. Tu pode tomar decisões e ser mais leve todas essas mudanças. Tu não precisa passar por separação, né? Tu pode ter mais leve, ser mais leve, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, não tem idade para tu mudar. Não tem idade. Se tu tem 50, se tu tem 20, se tu tem 30, se tu tem 15, se tu tem 70, ainda é hora de mudar. Porque a idade é essa, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele não envelhece. Então, a gente não tem hora para mudar alguma coisa que você não tá gostando. Se você não tá gostando do teu corpo, vai pra academia. Se você não tá gostando da tua alimentação e tu tá doente, muda a alimentação. Se você quer fazer sonhos e projetos, coloque eles no papel, para que eles se materializem e comece com os pequenos projetos. É um passo de cada vez. O cara que tem uma grande empresa, ele começou em algum lugar. A pessoa que quis um relacionamento, ela começou a procurar alguém e começou a namorar. Se você quer conhecer um país, a primeira coisa é pensar qual país você quer conhecer. Se o teu projeto é ir para a espiritualidade, a primeira coisa é encontrar uma casa. E assim por diante. Então, são pequenos movimentos que tu tem que fazer e tem que começar de algum lugar. E talvez o primeiro movimento é escrever num papel o que você precisa fazer. Para que isso te guie, como se fosse um guia da onde tu tem que ir e como é que tu tem que fazer esse processo. E
gente, mudar é simplesmente fantástico, porque e cada mudança vai te levar para um novo patamar. A nossa evolução na Terra está muito baseada nas mudanças que eu vou fazendo. Eu não sou a mesma Juliana que eu era antes. Eu era uma Juliana tímida, eu não falava em público. Escrever um livro nunca esteve nos meus pensamentos. Antes, era uma adolescente, uma criança que tinha muita energia, era muito feliz, mas que as pessoas não compreendiam porque eu não ia bem na escola. E você tem capacidade de tudo, então não deixem que as pessoas falem que você não tem a capacidade de mudar ou de fazer um novo projeto na tua vida ou de vivenciar coisas, porque você tem e você merece. Só que você tem que pensar o que você quer e ir tomando decisões e fazendo essa caminhada para chegar em algum lugar. Senão vai ser apenas um viver a vida todo dia numa rotina. E essa vida todo dia numa rotina não vai te levar a lugar nenhum, não vai te fazer nem evoluir como alma, como espírito. Você precisa fazer mudanças internas de sentimentos e pensamentos, mas tu tem que fazer movimentos da tua vida também, como projetos novos, como coisas novas, e eles têm que começar pequenininho. Então, para você que está travado aí, tem medo das mudanças, de fazer um processo de mudança, ele começa devagarinho, então não tenha medo. Começa com as pequenininhas coisas que você vai fazendo de mudança. E aí na frente você talvez nem te reconheça mais. Talvez tu seja uma nova pessoa, num novo olhar, numa nova maneira de ser, que as pessoas vão dizer, quem é essa? Quem é esse? E é você, só que num novo olhar, numa nova maneira de ser, numa nova energia, a pessoa que tu quis te transformar. A pessoa que teve sonhos, que teve projetos e que teve a coragem de começar devagarinho para poder chegar lá. Então, se você é desorganizado, comece a te organizar. Se você tem sonhos maiores, começa também a escrever esses sonhos maiores. E sonhe, nunca deixa de sonhar. Porque em algum momento o teu sonho vai se realizar. Em algum momento vai chegar como eu cheguei lá e vai ter que ligar lá para a universidade para pedir. Eu momento estou me formando. E é maravilhoso poder chegar. E quem não tem sonhos e não tem projetos e não faz mudanças na sua vida, vive uma vida muito, muito pequena, muito ruim, muito pesada muitas vezes. Então te dê essa oportunidade de vivenciar coisas novas e de ser tudo que você veio para ser e de ser feliz. Porque é assim que a gente vai trazendo a felicidade para a nossa vida, quando a gente se dá a oportunidade de ser uma nova pessoa nesse mesmo corpo. Você não precisa morrer e ir para o plano espiritual para voltar, para fazer uma mudança. Você precisa te olhar e começar a fazer essa mudança internamente dentro de ti, para que as coisas fluam de uma outra forma e para que você possa colocar um sorriso no rosto e ser realmente feliz, pleno, mas não uma felicidade para mostrar para os outros, uma felicidade ante ti. Uma felicidade para ti, do que tu quis como projeto de vida, o que tu quis fazer de mudança na tua vida e que te levou para um novo patamar evolutivo, que a gente sempre tem oportunidades todos os dias, a gente às vezes que não enxerga, mas lembrando, começa pelas pequenas mudanças para chegar na grande mudança. Como eu falei, quer fazer uma faculdade, começa a ver o que tu quer fazer, faz a inscrição. Você quer se organizar na tua casa, começa a organizar uma parte da tua casa e assim vai indo. Isso é uma mudança interna aí, procurar a terapia para se olhar e fazer essa mudança interna dos teus medos, das coisas que te incomodam, como raiva, como medo, como angústia, como tantas outras coisas que a gente sente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Tô de volta, quarta-feira tô aí de novo, febre show pra lá, tamo bem e vamos em frente aqui trazendo sempre novos assuntos aí pra gente trocar e compartilhar para poder ajudar vocês. Vocês também me ajudam trazendo sempre os pensamentos de vocês também. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau, gente!